Se você trabalha ou pensa em trabalhar com dados, você não pode perder essas 4 tendências que eu tenho certeza que vão crescer e muito em 2024, principalmente a quarta. Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. Pessoal, Feliz Natal e 2 avisos. Primeira coisa, eu sei que eu demorei um pouco para postar um vídeo aqui, não é que eu tô de férias. Meu segundo filho nasceu, então assim, minha rotina tá completamente diferente, eu ainda tô me adaptando. Então nessas próximas semanas aí, tenham paciência, eu vou tentar postar de vez em quando aqui, mas tente entender que postar um vídeo aqui não é simplesmente ligar a câmera e começar a falar. A gente precisa de um roteiro, a gente precisa trazer um assunto que realmente faça diferença aí na sua vida. Então eu vou postar com uma frequência um pouco menor aqui, mas logo logo eu já me organizo e eu começo a postar mais. E o meu objetivo aqui em 2024 é postar muito mais do que em 2023, assim como a gente já conseguiu fazer 2023 comparado com 2022. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso, o livro já está disponível. Ó, tô até lendo de novo aqui. Cara, esse livro é muito completo. Para você que já trabalha com dados ou quer entrar em dados, esse livro pode mudar a sua trajetória, pode simplificar muito o caminho, te economizar muito tempo e dinheiro. Então ele está disponível, eu vou deixar o link aí na descrição e no comentário pré-fixado aí. Falando então das tendências de 2024, vamos começar pela mais óbvia aqui. Inteligência artificial, que está muito conectada com Machine Learning. Principalmente depois desse boom que o ChatGPT deu, você já deve ter percebido que várias outras ferramentas de AI surgiram, e surgiram de forma muito rápida. Nesse último ano, aí, em 2023, a gente viu muita ferramenta bacana surgindo, desde geração de música com a voz assim, original do artista. A ferramenta que, por exemplo, eu utilizei no vídeo passado, se você quiser dar uma olhada depois aí, eu fiz um vídeo inteiro aqui utilizando essa ferramenta que utiliza um vídeo seu ali de 1 minuto e consegue gerar qualquer coisa. Não está perfeito ainda, eu vi os comentários de vocês aí, mas isso mostra que em alguns meses essas empresas estão conseguindo criar ferramentas que a gente nem imaginava que eram possíveis há alguns anos atrás. Então, existe sim um boom acontecendo, tá na moda esse assunto, aproveite. Por que isso tem a ver com dados? Já comentei aqui no canal, mas assim, uma das áreas, é somente uma delas, porque a área de dados ela entra em praticamente tudo e a gente pode especificar alguma dessas ferramentas e falar sobre isso, mas a área de dados ela entra no Machine Learning. Então, basicamente, para uma ferramenta de AI funcionar, ela precisa de dados históricos e através desses dados históricos gerar conteúdo. Por exemplo, a mais conhecida, que o pessoal mais usa hoje em dia é o ChatGPT. Então toda vez que o ChatGPT gera uma resposta, ele está utilizando dados históricos que estão ali na web e esse dado tem que ser trabalhado de uma forma muito específica para aquele uso. Então não é uma coisa muito simples você utilizar esses dados, organizar ele de uma forma ótima para sair a resposta. E aí tem muita coisa sendo otimizada ainda. Se você utiliza, por exemplo, a versão, eu estou usando o celular para gravar agora, mas você tem uma versão aí do ChatGPT no celular, inclusive eu recomendo que você utilize e teste. Você consegue mandar conversar por voz, como se fosse o Siri ou qualquer outro assistente de voz. Só que ainda demora um pouco para gerar, respostas mais complexas, gerar respostas que tenham imagem, por exemplo, pelo DALL-E. Então assim, tem muita coisa sendo otimizada ainda. E a área de dados ela está assim, diretamente relacionada com essa otimização e com a criação desse tipo de ferramenta. Então a área de dados ela não só vai influenciar novas ferramentas, mas a otimização das que existem e também empresas que passam a utilizar essas ferramentas que existem para otimizarem seus serviços. Então, por exemplo, se você tem uma empresa de um e-commerce, por exemplo, e você quer dar suporte para o seu cliente ali na página, por exemplo, você tem um WhatsApp ali ou um atendimento e você quer automatizar esse atendimento utilizando o ChatGPT, por exemplo. Imagina um fluxo aí numa empresa grande que queira fazer isso. Eu, como analista de dados dessa empresa, o que eu vou fazer? Aqui é um fluxo bem, assim, não necessariamente é o único fluxo que funcionaria, mas vamos lá, só um exemplo para você entender onde que eu quero chegar. Trabalhando nessa empresa e a gente quer automatizar o sistema, o primeiro passo não é chegar automatizando, é entender quais são os principais problemas, quais são as principais perguntas que os clientes têm antes da gente automatizar, antes da gente dar esse primeiro passo. Então, você vai fazer 2 tipos de análise ali, eu pelo menos faria isso em paralelo. O primeiro deles, o impacto que isso teria. Porque vai que automatizar não traz tanto impacto assim. A gente sabe que geralmente traz, tá? Mas vamos lá. Primeiro, qual que é o impacto que automatizar isso traz para o negócio? Você vai economizar com tempo de pessoas ali que tem que responder. Além disso, toda a eficiência que o sistema tem e você deixa de perder clientes, assim vai. Tem várias outras variáveis que você pode utilizar, mas além disso você vai rodar ali uma análise, um Pareto basicamente, e vai entender quais são os principais problemas ou perguntas que esses clientes têm para você começar a atacar esses problemas.
Então, princípio de Pareto, inclusive eu falo sobre isso no livro e assim, dou exemplos de como é que a gente pode atacar problemas de forma mais inteligente. Em muitos casos, geralmente assim, praticamente todo caso de empresa assim, a proporção, o peso dos problemas não está distribuído de forma homogênea. Então, é muito mais inteligente você focar no que realmente traz um impacto maior para o negócio. Então, essa análise inicial e também a implementação está relacionado com a área de dados. Tem a parte de desenvolvimento, tem tudo isso que está também muito dentro ali, muito conectado com a área de dados. E aí, atualização dessas respostas. Aqui foi um exemplo, assim, bem aleatório, mas para que você entenda que tem um peso também muito grande, independente se você não trabalha também numa empresa que está, como o ChatGPT, por exemplo, a OpenAI. Se você trabalha em uma empresa que aparentemente não tem muito a ver, saiba que cada vez mais AI está entrando dentro dessas empresas, as empresas estão buscando automatizar algumas funções que existem ali, que a gente já conseguiu entender que a gente consegue automatizar. E a segunda tendência para 2024 é a influência do consumidor. Então, muito conectado com essa inteligência artificial, com toda essa potência que a gente tem nas empresas hoje em dia, as empresas perceberam que elas conseguem atingir um nível maior de conhecimento sobre esse consumidor. O nível do consumidor também tem aumentado por conta disso. O que eu quero dizer aqui? Olha só, os consumidores hoje vão se acostumar com um serviço, por exemplo, de excelência mais alto, porque você tem máquinas ali que estão também cobrindo uma grande parte desse serviço. Além disso, a qualidade do serviço que é entregue também ele acaba ficando mais alto. Você concorda comigo? Para criar, por exemplo, uma página web para um cliente, você consegue utilizar hoje inteligência artificial e gerar uma página muito mais rápido e muito melhor em muitos casos. Então, esse cliente ele fica mais exigente com tudo isso. Isso força as empresas a utilizarem mais AI e também cobrirem mais, a entenderem mais esse cliente. E aí começam a entenderem segmentações de uma forma ainda mais profunda. Então, esse conhecimento sobre o cliente, saber quem é seu cliente, quais são as dores, e saber que essas dores agora são mais difíceis, entre aspas, da gente saber, porque esse cliente ele consegue resolver grande parte de suas dores no dia a dia utilizando a AI já. Então, conhecer esse cliente vai ficar cada vez mais importante. Então, ter uma pessoa ali que sabe utilizar a inteligência artificial, o bom senso também, a experiência, e conectar isso com todo o negócio, entender qual que é a dor do cliente e resolver aquela dor, isso vai ficar cada vez mais raro, vai ficar cada vez mais difícil de ser encontrado. Então, a minha aposta aqui é tentar entender qual que é meu cliente, quais são as dores desse cliente, e aquelas dores que a gente achava que ele tinha realmente antes, talvez ele não tenha mais, porque hoje o cara pode ir lá no ChatGPT, por exemplo, e resolver várias dessas dores. Um exemplo simples para você entender onde eu quero chegar, e aí você adapta isso depois para a área de dados. Imagina que antes um cliente precisava do seu serviço para gerar uma copy, você gerava ali uma copy para esse cliente, então todo o texto ali, toda essa estrutura de copy você gerava para ele, e hoje grande parte desses clientes conseguem ir lá no ChatGPT e gerarem essa copy por conta própria, não precisa mais desse serviço seu. Então o profissional lá que gera copy, que acha que aquela mesma dor que ele estava resolvendo há 2, 3 anos vai funcionar em 2024, ele está muito enganado, porque grande parte dos clientes não vai precisar mais desse tipo de copy. E aí cabe a esse profissional entender como é que ele pode se adaptar e quais são essas novas dores que esse cliente vai ter, e como é que você pode trazer um diferencial no dia a dia. A mesma coisa para análise de dados, a gente comentou várias vezes aqui, tanto na parte de programação. Então, se você tem, por exemplo, um cliente interno da empresa que precisa ali da sua ajuda para gerar um código ou arrumar alguma coisa ali no Excel, tem muita gente que vai continuar te pedindo essa ajuda, vai continuar pedindo alguma análise, mas tem muita gente também que já percebeu que o ChatGPT resolve grande parte desses problemas. E eu estou dando o exemplo do ChatGPT porque é o mais utilizado, mas tenta entender onde que eu quero chegar aqui. Grande parte dos poderes que você tinha ali, de conhecimento de técnicos principalmente, essa pessoa lá da empresa ou fora da empresa já consegue resolver. Então, para ela é muito mais prático não pedir sua ajuda para essas coisas que antes ela pedia há 2, 3 anos. Quais são as novas tendências? Isso você só vai saber quais são essas tendências quando você conhecer realmente quem que é seu cliente. Falo bastante disso também no livro, sobre essa parte de cliente, todo esse ecossistema que gira em torno do cliente, porque tudo que a gente faz no dia a dia é para gerar, para uma empresa ou para sua própria empresa, é para gerar mais lucro ou economizar mais. E tudo isso está conectado com como que você trata seu cliente, como que você entende esse cliente no fim do dia. Então, para mim, essa é uma das maiores tendências de 2024. Já falando da terceira tendência, também acaba estando conectada aí com a parte de AI,
é justamente a parte de ética dentro das informações que a gente coleta no dia a dia. Então a gente tem visto aí um crescimento meio que desenfreado aí dessa parte de inteligência artificial e a quantidade de empresas que hoje coletam dados e utilizam esses dados para fazerem alguma coisa. E aí você consegue perceber que existem regulações diferentes. Aqui na União Europeia, por exemplo, a regulação é muito mais chata, digamos, do que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, para te dar um exemplo, em uma empresa que eu trabalhava, que ficava na Suíça, era um pessoal que, assim, eles tinham tanto isso claro para eles, eles estavam tão conectados com essa regulação da União Europeia, e assim, tinha uma cobrança também, é uma empresa que estava ali próxima ali também do Estado, que eles optavam por não utilizarem, por exemplo, uma ferramenta como o Tableau e utilizarem o Power BI, porque o Power BI, assim, o servidor dele estava num lugar que agradava mais a União Europeia do que o Tableau. Então, assim, eles escolhiam ferramentas, independente se a ferramenta era melhor, pior para eles no dia a dia ali, eles escolhiam uma ferramenta somente por esse motivo, porque o servidor daquela ferramenta específica estava em um país que era controlado ali por esse nível aí da União Europeia de controle de ética de dados e tudo mais. Então, assim, isso tem entrado nas empresas cada vez mais, e a pessoa que conhece sobre isso, e acaba sendo assim, em muitos casos, em empresas menores principalmente, você não vai ter uma pessoa ali que é 100% do tempo responsável por isso, porque senão você não vai ter tanto trabalho assim. Mas já parou para pensar que empresas assim, já que esse é um tema tão sensível e que desde o CEO a qualquer pessoa que está trabalhando com dados, a qualquer pessoa de marketing, operações, vendas, essas pessoas vão acabar se preocupando cada vez mais com isso, com essa ética dos dados. Só que como dados não é uma coisa tão fácil de ser entendida, então quem trabalha com dados começa a ficar mais familiarizado com isso. Mas uma pessoa que não está ali no dia a dia trabalhando com isso, não sabe como é que funciona um banco de dados, por exemplo, isso começa a virar um bicho de 7 cabeças para essa pessoa. Então, já parou para pensar que você pode ser esse ponto de contato, essa pessoa que vai falar o que é certo, o que é errado, para aquela situação específica da empresa? Então, por exemplo, se o time... Eu já fui essa pessoa para uma empresa, por exemplo, que o time de legal, né, os advogados da empresa, quando tinha um processo ali de um cliente, alguma coisa, eu acabava entrando e dava a minha opinião ali técnica falando sobre a parte de dados, enquanto essas pessoas que estavam responsáveis pela parte de... os advogados ali da empresa, entravam com a parte jurídica, e a gente combinava isso tudo no processo e conseguia chegar num acordo ali. Então, já parou para pensar que você pode ser essa pessoa que vai, não 100% do tempo, mas na hora que precisar, é importante ter uma pessoa que vai ser assim, um ponto de referência, a pessoa que estuda sobre ética relacionada a dados. Porque eu tenho certeza que em 2024 essa tendência vai ficar ainda mais forte. E a quarta tendência, na minha opinião, essa tendência ela é ainda mais importante, ela está um pouco mais separada dessas outras relacionadas com AI, que é o seguinte: retorno sobre investimento, ou ROI. Então o que acontece? Principalmente startups, mas praticamente toda empresa hoje tem uma cobrança maior no sentido de gerar mais receita. Então o que acontece? A gente passou por um período aí, nessa última década eu diria, onde as empresas elas cresciam a qualquer custo, elas recebiam investimento de forma muito mais fácil. Já recomendei diversas séries e filmes aqui. Fica aí 2 dicas, Super Pumped, da Uber, que conta a história da Uber, como é que ela recebeu a grana também, inicial ali. E além disso, ainda melhor, We Crashed, sobre a WeWork, né, que é a rede de coworkings, que inclusive faliu recentemente. Já aí seguindo essa linha do que eu tô falando aqui. As empresas hoje, e eu tô sentindo isso na pele, as empresas hoje têm uma pressão muito menor no sentido de crescer de forma rápida. Então antes a pressão era o seguinte: o investidor botava dinheiro ali esperando o crescimento. O cara não queria nem saber em quanto tempo ia receber esse dinheiro de volta. Queria ver a empresa crescendo ali 10 vezes em um período recorde de tempo. E as empresas iam apresentar isso para os investidores, mostravam ali nos slides, porque eu já construí vários desses slides, falando sobre crescimento, o quão rápido a gente consegue crescer. Hoje é diferente. Hoje você vai lá e mostra o quanto que você consegue, quão rápido você consegue trazer retorno financeiro. Inclusive, está virando já um requisito para investidores que você seja profitable, que você já gere receita positiva ali no seu dia a dia, antes de conseguir um investimento. Então, olha a pressão que existe aí de como que a gente pode não só medir isso de forma ótima, porque as empresas não sabiam medir isso tão bem. Porque se você para pensar, um P&L, ou basicamente uma tabela que te mostra assim, as perdas e os ganhos da empresa,
Isso é muito complexo se você está numa operação complexa. Medir cada linha ali, botando isso no Excel que seja, é muito complexo. Você tem que saber cada custo que a empresa tem e como que cada receita também. E separar isso por camadas. Então eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto. Se for um assunto que te interessa, me fala, porque eu tenho muita experiência com essa área e eu poderia trazer aqui, fazer um vídeo dedicado a estruturar um P&L, por exemplo, ou a quebrar ele em partes, e como é que geralmente as empresas visualizam esse tipo de dado. Mas não só na hora de criar isso, mas na hora de otimizar. Então, cada centavo que você economiza para a empresa hoje em dia faz muito mais diferença do que antes. Então, um analista de dados, cientista de dados que consegue enxergar, visualizar toda essa operação da empresa e observar o seguinte, cara, se a gente fizer isso, a gente vai ou economizar X ou gerar Y de receita, isso faz uma diferença tremenda no nível assim de você ganhar respeito ali das pessoas que trabalham com você, do CEO ao seu chefe ali direto. Então, foque em entender essa parte financeira cada vez mais. E a cada projeto que você faz, tente entender como é que ele vai impactar financeiramente para aquela empresa em geral. Na minha opinião, essa é uma das habilidades que mais falta nos profissionais de hoje que trabalham com dados. Isso não é só no Brasil, não. Em todo mundo a gente percebe que tem profissionais. Vamos lá, vamos pegar um analista de dados que está trabalhando lá dentro da Meta, por exemplo. É muito comum, estou falando que todos são assim, mas no meio ali de centenas ou milhares de profissionais que estão fazendo aquela atividade no dia a dia, tem muito profissional que nem entende a parte financeira e está preocupado demais ali com o projeto que essa pessoa está executando no dia a dia, sem pensar muito em qual o impacto financeiro que isso vai trazer. Eu sei que as empresas, uma empresa como a Meta, ela pode se dar o luxo de ter algumas áreas ali que funcionam como um tipo de laboratório. São áreas que são mais de pesquisas, de projetos mais a longo prazo, que talvez funcione, talvez não funcione. Se a gente pega o exemplo da Meta mesmo, a criação a compra, né, do MetaQuest, né, a realidade virtual, isso foi sim um laboratório a princípio, mas tem cada vez mais se tornado o core da empresa, né? O centro da empresa e o que ela tem dedicado. O Mark Zuckerberg mesmo, ele dedica grande parte do seu tempo tentando resolver essa parte do VR, né? Mas aí a pressão, voltando para o ponto aqui que eu estava falando, a pressão de gerar dinheiro através disso fica cada vez maior. Então os investidores, se antes eles estavam muito menos preocupados, estavam preocupados ali com como é que o Instagram e o Facebook estavam funcionando, hoje eles estão preocupados com o VR, como é que o VR está gerando receita para a Meta e como é que ele está dominando esse mercado. Então assim, comece a entender que tudo que você faz no dia a dia tem que ter um impacto direto ou indireto na saúde financeira daquela empresa. E saiba medir isso também. Então assim, sabendo que muitos profissionais nem pensam muito sobre o assunto, por que não se tornar esse ponto de referência também? Mais uma vez, mais um exemplo parecido com o da ética, com o terceiro ponto que eu trouxe aqui. Sabendo que você não precisa estar ali 100% do tempo focado somente em receita e tudo mais. Então, assim, se você estiver fazendo várias coisas nessa empresa, para pensar um pouco em como é que você pode se tornar esse ponto de referência, esse ponto de contato para o resto da empresa na hora de analisar dados relacionados com a saúde financeira da empresa. Para mim, essa é a maior tendência de todas. Não menosprezando a inteligência artificial, mas eu realmente acho que a inteligência artificial, a gente está num momento ali de mudança mesmo no mundo. Muito profissional vai entrar na área, muita área vai ser criada, muita profissão vai ser criada nessa área. E muita coisa a gente não sabe ainda. A gente sabe que ela vai influenciar o mundo inteiro, vai influenciar praticamente toda a profissão que a gente conhece hoje, mas ainda a gente não sabe como. A gente achava que o ChatGPT primeiro ia substituir, quando ele surgisse, primeiro ia substituir tarefas manuais. O que aconteceu, e a parte criativa ia demorar muito para ser substituída. E o que aconteceu foi justamente o inverso disso. A parte criativa está sendo substituída, seja um copywriter, seja um artista em muitos casos, ele consegue gerar arte já pelo DALL-E, e até música, né? A gente vê música sendo criada, principalmente música hoje em dia que não tem tanta coisa com qualidade super alta aí, artística, pelo menos na minha opinião. Então, assim, essa inteligência artificial está conseguindo substituir muita coisa de forma muito mais rápida e de forma ali invertida. As profissões que a gente achava que iam demorar mais estão sendo as primeiras. Sabendo disso, tem uma tendência sim. Não estou dizendo aqui que é temporária, mas assim, tem um boom também. Enquanto isso, a parte de gerenciar essa saúde financeira, isso, na minha opinião, não é uma coisa somente do ano que vem. Isso é uma tendência e vai continuar aí, pelo menos aí, eu diria que nessa década. Espero que o vídeo tenha sido útil para você.
Deixa aí nos comentários se faltou alguma tendência. Tem alguma tendência que, na sua opinião, é maior do que essas ou tão importante quanto essas? Você concorda com a lista? Discorda? Além disso, já adquiriu o seu? Mais uma vez, vou deixar aí na descrição, nos comentários. E para você que já adquiriu, já leu ou já começou a ler, deixa aí nos comentários qual que é o seu feedback sobre o livro. Tem te ajudado já? Eu estou super ansioso para saber como que esse livro vai mudar a vida de vocês. Então deixa aí nos comentários que eu quero realmente saber. E além disso, eu vou lançar um projeto, já estou trabalhando nesse projeto tem 1 ano e 2 meses, e eu vou lançar ele logo aqui. Não tem nada a ver com livro, não tem nada a ver com curso, é um projeto em paralelo de um tipo de produto que eu realmente acredito. Eu não vou tentar vender ele aqui no canal, mas eu queria compartilhar com vocês a experiência desse projeto, porque ele tem me ensinado muito sobre esse aprendizado de fazer uma coisa diferente. Eu sei que muitos de vocês estão migrando de área e aprendendo coisas muito novas aqui, e isso cria desafios, está muito relacionado com o penúltimo vídeo que eu trouxe aqui no canal, sobre esse desafio de aprender coisas novas e a gente tenta desistir o tempo todo. Então esse projeto eu queria compartilhar mais sobre o meu dia a dia relacionado a ele. E o que eu tenho aprendido, o que tem me forçado a aprender, sobre resiliência, sobre áreas que eu jamais pensaria que existiam aí, que eu tinha que aprender e tudo mais. Então, espero que o vídeo tenha sido útil. Deixa nos comentários aí o que você achou sobre esse assunto, o que você gostaria de ver aqui no canal e sobre o livro também. Um abraço e até o próximo vídeo.